Olá, sou o professor Diogo Comba, é assim que você me encontra por aqui no YouTube ou no Instagram. O Diogão da redação de português e de literatura também. Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia 14 de setembro. Setembro amarelo. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Certos meses do ano têm cores, todas essas cores tratam, se relacionam a algum problema de saúde. São campanhas desenvolvidas para conscientizar a população, para fazer com que a população procure tratamento, procure ajuda. No caso do Setembro Amarelo, é um mês de conscientização sobre a saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala sobre muitas pessoas que são afetadas por ansiedade, por depressão, por síndrome do pânico, entre outros transtornos muito próprios, muito comuns na nossa sociedade, muito comuns na contemporaneidade. Se a gente retornar lá ao romantismo, olha só outra abordagem, uma abordagem histórico-literária que você pode colocar no seu texto. Se a gente retomar o romantismo, voltando à segunda geração romântica, a gente lembra que foi a geração do mal do século. Essa geração do mal do século, nessa geração do mal do século havia um temor muito grande em relação à tuberculose, o medo da tuberculose, tudo aquilo que a doença significava, todas as sequelas que a doença poderia deixar. Qual seria o mal do século XXI? Especialistas dizem que a pandemia, durante a pandemia ou ainda com a sua passagem, tudo isso pode fazer com que a ansiedade, com que a depressão sejam uma nova pandemia. São inúmeros os casos de pessoas com depressão. A própria OMS tem toda uma preocupação com isso. Nesse sentido, Setembro Amarelo é muito importante. As pessoas podem vir a buscar ajuda, tendo noção do que é o Setembro Amarelo, pesquisando e buscando médicos, psiquiatras e psicólogos para fazer algum tipo de tratamento. Esse é um tema que a gente pode discutir posteriormente. Setembro também é conhecido como Setembro Verde. Setembro Verde para doação de órgãos. Você já deve ter ouvido falar, você já deve ter lido em algum lugar, já deve ter visto em algum telejornal que as filas para doação de órgãos no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro são gigantescas. Milhares e milhares de pessoas na fila, muitas delas acabam falecendo porque não conseguiram aquele órgão de que tanto precisam. Por isso que Setembro Verde acaba sendo muito importante também. No momento posterior, a gente também vai trabalhar por aqui esse tema da doação de órgãos. Mais uma vez, um tema inédito, seja no Enem, seja em outros vestibulares. Logo depois de setembro vem outubro. Outubro, meu aniversário, 3 de outubro. Outubro Rosa. Outubro Rosa é o mês de conscientização contra o câncer de mama. Câncer de mama que ainda mata muitas mulheres no Brasil e no mundo. E muitas vezes, algumas campanhas lúdicas ganham até certo destaque. Você já deve ter visto algumas campanhas, por exemplo, com super-heroínas, como a Mulher Maravilha fazendo o autoexame dos seios, numa espécie de conscientização, principalmente do público mais jovem, sobre a questão do câncer de mama. Novembro é um outro mês também com uma cor novembro azul, o câncer de próstata ou diabetes, certo? Câncer de próstata que ainda mata muita gente no Brasil. Durante muito tempo houve um tabu até por certas brincadeiras envolvendo o exame de próstata. São brincadeiras que devem ser superadas, que não devem nem mais ser feitas. Tudo isso para incentivar as pessoas e para incentivar os homens, principalmente, a procurarem um médico e fazerem esse tal exame. E a questão da diabetes. Na contemporaneidade, as pessoas acabam se alimentando cada vez pior, muitas vezes comendo alimentos processados, até pela falta de tempo para comer bem em muitas ocasiões, uma falta de uma educação alimentar e acabam contraindo uma doença como diabetes. Lógico que a diabetes pode ter causas genéticas também, mas em muitos momentos, em muitos casos, a diabetes pode ter uma origem comportamental. Por isso, novembro acaba sendo um mês muito importante para a prevenção da diabetes, para o estudo, para que as pessoas busquem auxílio para lidar melhor com a diabetes. Dezembro laranja, olha só isso, tem tudo a ver. Dezembro, o verão chegando com bastante força, as pessoas vão mais à praia, à piscina, ao clube, se expõem enormemente à radiação solar, não usam qualquer tipo de proteção e podem no futuro desenvolver algum tipo de câncer de pele. Por isso que dezembro acaba sendo um mês muito importante nesse sentido, com a campanha do Dezembro Laranja. Mas dezembro é também vermelho. Vermelho porque com a conscientização quanto à AIDS. A AIDS já foi praticamente uma epidemia mundial, mas os seus números ainda estão altos em alguns países, em algumas faixas etárias, eles ainda estão crescendo.
Por isso é muito importante se falar sobre a AIDS. Hoje em dia temos inúmeras maneiras para se prevenir, temos inúmeros tratamentos, mas ainda temos que evitar pegar essa AIDS, ainda temos que evitar contrair a AIDS. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes as pessoas pensam, mas tem tratamento, qual o problema de pegar a AIDS? Ou então pensam, existem inúmeros métodos contraceptivos, não vou usar preservativo. Deve haver todo um cuidado com o preservativo para não disseminar a AIDS, entre outras doenças venéreas. Mais à frente, a gente vai falar separadamente cada um desses temas em outros vídeos por aqui. Vamos falar sobre saúde mental, sobre doação de órgãos, câncer de mama, câncer de próstata e diabetes, câncer infanto-juvenil, câncer de pele e sobre combate à AIDS. Olha só isso, 8 temas, o meu 3 é meio diferente. Vamos ainda falar sobre 8 temas por aqui, certo? Que a força e a inspiração estejam com vocês. Até o próximo vídeo, sem dizer adeus jamais. Lembre-se, por favor, de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares. Até a próxima!